Fala pessoal, tudo bem com vocês? Podem me chamar de Professor Fagundes e hoje iniciarei uma nova série de vídeos em que irei comentar os principais temas que possam cair no seu concurso. Antes de iniciar a falar sobre esse tema, eu peço a vocês que aqui embaixo cliquem em se inscrever e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Pessoal, essa série aqui é uma série de vídeos curtos em que eu irei comentar os principais temas da atualidade, tá? Então vocês podem perceber que os temas que serão propostos aqui são temas que estão sendo discutidos. A exemplo desse tema que eu selecionei para hoje. Então, se você quer ter uma noção de, olha, qual será o tema do meu concurso? Quais as principais apostas? É uma série que vocês têm que assistir do início ao fim, que eu irei postar toda semana um novo vídeo. Eu peço que vocês acompanhem, deixe seu like, um comentário, o que for de contribuição, tá? Pessoal, eu selecionei um tema muito interessante, que fala sobre a importância da manutenção de programas sociais na realidade brasileira. E vocês podem questionar por que esse tema é um tema atual, professor? Por que esse tema tem grande chance de cair no meu concurso? E eu explico. Nós acabamos de passar de uma eleição, tá? Uma eleição deputado, senador e presidente, e governador também. E você pode perceber que dentre os candidatos à presidência, todos ou quase todos, né, dentre os principais ali que conseguiram maior margem de votos, discutiram a realidade sobre os programas sociais. Alguns tinham propostas diferentes, mas sempre eles discutiam que deveriam existir esses programas sociais, tá? Aqui não é uma aula que eu vou discutir política. Não, eu não quero discutir política, eu quero que vocês tenham argumentos para conseguir desenvolver na sua redação. Tá? Então, por isso que esse tema é tão importante, porque ele foi muito discutido. Até pós-eleição está sendo discutido ainda. Por quê? Porque é uma necessidade, né? A manutenção desses programas sociais é uma realidade brasileira. E isso tem uma grande chance de cair no seu concurso, porque temas polêmicos, temas amplamente discutidos, precisam que vocês tenham conhecimento, porque tem grande chance de cair. Então, pessoal, eu vou ler aqui com vocês o texto 1, tá? E depois o texto 2. Vou trocar aqui a janela para vocês conseguirem ler também, tá? Vamos lá, texto 1. Fernanda Macedo, de 27 anos, advogada da gestão Cairós, se formou em Direito em 2019. É pós-graduanda em Ciências Criminais, professora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e consultora de treinamento. Natural de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela é a primeira da família a cursar o ensino superior. Fernanda ingressou na Universidade Federal Fluminense, considerada elitista, já que a maioria dos alunos vem da universidade privada, né? Aqui eu já vou grifar, pessoal. E uma coisa que vocês vão perceber na minha série de vídeos é que eu vou grifando o texto motivador. Eu vou explicar o porquê, mas vamos lá. Senti muito preconceito porque os alunos sabiam que eu era cotista e que tinha sido reclassificada na última chamada. Tive que ser alocada em um dos grupos que já estava formado e o primeiro trabalho era sobre a lei de cotas. Todos os alunos do grupo eram contra o sistema. Eu era a única a favor, porque não sabia nem argumentar o porquê. Porém, não sabia nem argumentar o porquê. Lembra a advogada. E ela destaca: enquanto o ensino de base não for de qualidade para todos, ainda precisaremos do sistema de cotas. O que acontece, pessoal? Eu vou aconselhar vocês que sempre quando você se deparar com um texto motivador, você vai grifando partes importantes que você possa extrair entendimento sobre o tema e também argumentos sobre o tema, tá? E esse texto aqui ele é muito interessante, apesar de curto, né? Ele mostra o seguinte: essa aluna ela ingressou na Universidade Federal, cidade pública, né? E ela era uma das exceções. Por quê? Porque a regra, infelizmente hoje, é que existem muitos alunos que têm um certo recurso financeiro cursando universidades públicas. Porque você pode perceber que no Enem, por exemplo, as notas para você ingressar são altíssimas. Por quê? Porque existe cursinhos, existe muita comercialização do ensino para que essas pessoas consigam ingressar lá na faculdade pública. E quem ali não tem esse dinheiro para cursar esses cursinhos, para conseguir ter um ensino de qualidade, já que o ensino público das escolas não consegue ali ser competitivo com as escolas privadas, esses alunos eles ficam meio que à deriva, eles não fazem parte disso aí. Então, ser um aluno ali numa escola pública, ser um aluno que não tem esse recurso financeiro se torna exceção. E é interessante você perceber que isso não deveria acontecer. A escola pública, como diz, é um ensino universal, deveria arcar com mais alunos de menor renda.
Infelizmente, não é o que acontece. Mais interessante ainda é que ela própria diz que todos os alunos de lá são contra a lei de cotas. Ela não é. Só que ela não sabe argumentar o porquê. Mas pensa comigo, a própria existência dela naquela faculdade já é um argumento do porquê deve existir uma lei de cotas. Porque ela ingressou, né, por essa medida, aliás, pelo auxílio dessa medida, né? Lógico que ela teve a sua capacidade de concorrer ainda com os demais, mas com o auxílio dessa medida. E a partir disso, só a partir disso, que ela teve ali essa vaga garantida, né? E ela destaca que enquanto você tem uma desigualdade de ensino que deriva da desigualdade de renda, é válido que exista a lei de cotas, né? Que é um programa social, né? As faculdades públicas são programas sociais, lei de cotas também. Um outro texto que vocês podem pegar aqui é o seguinte. Aqui você vai ter, isso aqui tá escrito renda, tá, pessoal? Renda. O pão é a renda. E aqui é a população brasileira. Tô na legenda para vocês, que a imagem realmente não está muito boa, né? Então você tem a renda e a população brasileira. O que é que você consegue interpretar aqui, né? Você tem a metade da fatia do pão, metade da renda brasileira, com apenas 10% da população. Você tem 40% com 40% da renda, ou seja, você tem uma parte ali formada pela classe média, e com o mínimo de renda possível, só 10% de renda, formado por 50% da população. Então o que é que você percebe aqui? O que é que essa imagem está querendo traduzir para nós? A simples desigualdade que existe no Brasil, em que poucas pessoas têm uma renda altíssima e muitos, o que é observado aqui, têm uma renda tão baixa. Né? Então, essa é a interpretação. Por que deve existir programas sociais? Pelo simples fato de haver desigualdade no Brasil, porque os programas sociais se justificam ali para garantir o mínimo existencial para essas pessoas, seja ali desde a mulher está grávida e garantir aquela existência daquela criança com a renda mínima, né? E seja até o fato de ir até a faculdade e conseguir pelo sistema de cotas ingressar. Então, isso se justifica. Tá? Aqui está o fato. Pessoal, é o seguinte, eu já interpretei com vocês algumas coisas sobre os textos motivadores, mas eu quero que você sempre entenda o seguinte. Todo tema que você pegar, você vai separar ali da seguinte maneira. Vocês vão ler os textos motivadores e interpretar, e vai separar, antes de começar a pensar em argumentos, a compreensão sobre o tema, que é de fundamental importância. Aqui eu separei parte do texto para vocês terem uma noção, mas o que eu quero dizer com essa parte do texto, né? Eu quero que vocês compreendam o tema um pouco melhor, tá? Então, antes de iniciar a pensar em argumentos, vamos compreender o tema. E aqui eu trago uma retomada falando a respeito do que é um programa social, né? E aqui eu falo, olha, programa social é uma ação governamental, né? No sentido de trazer melhorias, condições materiais, trazer ali o mínimo existencial para essas pessoas. Uma mínima chance de estar em uma competitividade nessa sociedade e também garantir a sua existência com um pouco de renda, com uma garantia de uma alimentação, com a garantia de educação, né? Então, essas políticas, elas são adotadas em diversos momentos. Podem ser adotadas em crise, podem ser adotadas em um colapso financeiro, ou pelo simples fato de manter ali o bem-estar social, tá? Também podem ser adotadas, e é o caso do Brasil, em condições em que um país é extremamente desigual, que é esse fato, né? O Brasil é extremamente desigual e por isso se justifica ali você ter programas sociais. Aí você pode pensar, professor, eu vi notícias que mais de 30 milhões de pessoas passam fome, mais de 100 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, e eu não concordo com isso. Veja lá. Por que você não concorda? Aí a pessoa vai e discorre que ela não observa, na realidade dela, pessoas passando fome. Ou poucas pessoas em insegurança alimentar. Que o número não se justifica. E eu digo o seguinte, e é até interessante, é uma frase de Schopenhauer, né, um filósofo da era moderna, que ele dizia o seguinte, em palavras informais, que o que você observa, o que está ao seu alcance no horizonte, não condiz com a realidade de todos. Você pode observar no seu horizonte poucas pessoas nessa situação, mas essa não é a realidade de todo o Brasil. Aí existe até uma
um livro, né, documentários a respeito sobre os múltiplos Brasis, né? Por quê? Porque o Brasil é um país tão grande que você vai observar diversas diferenças, diversos pontos, né, e sendo ainda um Brasil, né? Porque a pessoa que mora no sul é diferente do Nordeste, que o Norte é diferente do Sudeste, e que você vai encontrar regiões pobres, regiões ricas, regiões desiguais, regiões mais iguais. E, de novo, o horizonte não constitui a realidade fática do cenário brasileiro, né? Então, pessoal, esses programas sociais, eles apresentam a capacidade do governo de, em ações afirmativas, garantir o mínimo existencial e talvez um pouco de renda e também de igualdade na educação. Eles tentam fazer isso, são programas que tentam aliviar essa desigualdade extrema que existe no Brasil, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns programas que existem no Brasil, né? O histórico dos programas sociais, e você vai observar que são diversos, né, pessoal? Você teve o Bolsa Família, que vai retornar agora, né? Você teve ali a erradicação, né? O programa de erradicação do trabalho infantil. Você teve o CAD único, né? Você teve diversas famílias que ingressaram no Bolsa Família. Você teve o Plano Brasil Sem Miséria. Você teve, em 2016, o teto de gasto que limita o orçamento do Bolsa Família. Você teve o 13º em Bolsa Família em 2019. Você teve em 2020 a troca do Bolsa Família pelo Auxílio Emergencial e pelo Auxílio Brasil, né? Que vige até hoje, em 2021. Então você tem um histórico no Brasil pós-redemocratização de assistência social por parte do governo, né? Uma assistência social que foi limitada em 2016, que você percebe o seguinte, que a regra do teto de gasto limita a expansão do orçamento do Bolsa Família, tá? Então, esse é o histórico, tá? Aqui eu quero só situar vocês do histórico dos programas sociais no Brasil. Aí é o seguinte, nós compreendemos um pouco mais sobre o tema. Primeiro, devem existir, né? Derivam do simples fato de terem pessoas em condições de desigualdade e em condições de miséria no país, né? E aqui eu anotei alguns programas mais famosos que você possa citar na sua redação. Você tem Bolsa Família e o Auxílio Brasil, né? Você tem tarifas sociais na conta de luz, que pessoas com renda mais baixa pagam uma taxa menor de conta de luz, que o governo subsidia isso aí. Programa Idiomas Sem Fronteiras, o FIES e o ProUni, que garante a inserção do aluno em faculdades, né? Porque, igual eu falei com vocês, as universidades não comportam todo mundo. E hoje você tem uma grande migração de pessoas com alta renda nas universidades públicas. Então o governo teve essa noção de que, olha, talvez devemos ter programas sociais direcionados a quem não tem tanta renda, então em faculdades privadas também, como o FIES e o ProUni, que são esses dois programas. Então é muito interessante, pessoal, vocês perceberem que esses programas têm ações desde a gravidez da mulher até a inserção no mercado de trabalho. E você pensar até na aposentadoria, existe isso aí como BPC, como LOAS, né, que são programas que garantam renda para quem não tem um mínimo existencial, isso lá na questão do idoso, né? Beleza, compreendemos o tema, temos uma noção muito boa sobre o tema. Vamos agora para a segunda parte, né? Qual que é o problema do tema? Né? Se a gente compreende, lembra que eu falei com vocês, o primeiro passo é grifar o texto motivador e entender o tema. A partir daí a gente vai encontrar o problema, né? A partir daí a gente encontra o problema. Sempre é esse esquema, sempre. Essa é a estratégia. Texto motivador, entender o tema. Ok. Qual o problema? Beleza. A gente percebe o seguinte, que o problema do tema é que existem muitas pessoas que não têm um mínimo existencial que garanta a sua dignidade. Pessoal, a gente tem após pandemia e na situação da guerra, uma piora na questão alimentícia. Por quê? Muitas pessoas perderam emprego, os alimentos inflacionados, né? Porque a inflação, ela está em questão ali, estávamos em deflação, voltou a ter inflação em uma parcela bem pequena, mas a questão alimentícia estava bem maior do que a inflação de forma global no Brasil. Então os alimentos estavam muito caros. E as pessoas não tinham como se alimentar. Então o governo ali implementou o Auxílio Brasil justamente para limitar isso aí. Olha, não, a gente tem que garantir o mínimo para essas pessoas se alimentarem, né? Por quê? Porque existem muitas pessoas que não têm o mínimo existencial que garanta a sua dignidade. Então esse é o problema. Existem essas pessoas. Agora que a gente encontra o problema, a gente pode pensar na nossa tese.
Porque, olha, se existem pessoas que não têm um mínimo existencial, qual que é a nossa tese? E nossa tese aqui, pessoal, é o nosso ponto de vista, tá? Você tem um ponto de vista, eu também tenho. Mas a gente tem que ter um ponto de vista aqui que esteja de acordo com a compreensão do tema e de acordo com o problema do tema, tá? A tese que eu formulei é que os programas sociais, eles garantem direitos sociais mínimos para a existência humana. Você pode perceber que cada um desses programas sociais não é algo supérfluo, não é algo que vai além do necessário. Não, é direitos mínimos que a pessoa tem que ter para ter uma vida digna, para ter uma dignidade, ou pelo simples fato de existir, porque alguém com fome não vive, né? Então, esse é o ponto de vista. Se a gente tem um problema que existem pessoas sem a garantia mínima, então nossa tese é o quê? Nossa tese é que os programas sociais garantem direitos sociais mínimos para a existência humana. E como é que a gente vai dividir os argumentos? Porque nossos argumentos, eles devem sustentar nossa tese. De novo, tese é o ponto de vista. Então nossos argumentos devem sustentar nosso ponto de vista. O ponto de vista é que os direitos sociais, aliás, que os programas sociais garantem direitos mínimos às pessoas, né? O argumento 1, pessoal, que eu separei aqui vai ser o seguinte, que esses programas sociais garantem relevância e a emancipação dos povos oprimidos. Quando eu digo oprimidos, pessoal, não é sentido de que tem alguém oprimindo essas pessoas, né? Não tô falando no sentido de alguém, no sentido subjetivo, mas sim pelos fatos dessa pessoa não ter esse direito mínimo de alimentação, de educação básica, de uma renda ali para garantir sua sobrevivência, essas pessoas são oprimidas. Esse é o sentido. Não que alguém está oprimindo, mas o simples fato de existir, existe ali situações objetivas que inviabilizam a sua existência. Então, esse é o sentido. A relevância e a emancipação dos povos oprimidos. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns dados interessantes sobre programas sociais no governo para tratar sobre essa relevância, né? Eu trouxe aqui programas sociais, eu trouxe pesquisas com base no Bolsa Família. Por quê? Porque o Bolsa Família é mais antigo, né? E teve mais pesquisa ao longo do tempo. O Auxílio Brasil é recente, tem poucas pesquisas. Mas tanto um como o outro, em termos de redação aqui, né? Em termos de redação, garantir uma renda mínima. Então você pode interpretar tanto como Auxílio Brasil, como Bolsa Família, que não tem viés político, tá? Porque é o simples fato de garantir uma renda mínima, né? Então, essas pesquisas foram feitas em diversas situações, né? Pelo IPEA, pela PLOS Medicine, pesquisadores econômicos, diversas pessoas, né? Então, vamos lá. Seguinte, pessoal. A primeira pesquisa diz o seguinte, que mais de 3,4 milhões de pessoas haviam deixado a pobreza extrema por causa do Bolsa Família, e 3,2 milhões passaram acima da linha da pobreza graças ao programa. Que quando você tem uma renda mínima, você consegue se alimentar, você consegue ter o fato ali de ter sua existência garantida. E isso faz com que você não fique mais na pobreza extrema. A pobreza extrema é o quê? É quando a pessoa não tem um mínimo de existência, que é a questão de... Eles viabilizam o seguinte, que se a pessoa não tem a existência em questão de $2, né? Porque $2, R$10, a pessoa consegue se alimentar por dia. Então, isso é sair da pobreza, extrema pobreza com base estatística. Então, mais de 3,4 milhões de pessoas haviam deixado a pobreza extrema. Também houve uma redução de 16% da mortalidade infantil, que é questão de sobrevivência, né, pessoal? Você pode pensar que aquela criança, tendo sua alimentação garantida, tem o menor mortalidade. Porque aquela criança vai crescer mais saudável, vai se desenvolver e ali vai continuar a sua existência. Além disso, pessoal, houve um aumento da participação feminina, né? Essa pesquisa analisou e analisando os anos anteriores e os anos em que foi instituído o Bolsa Família, houve uma maior inserção nas escolas de mulheres. Por que as pessoas pensam isso? Gente, antes você tinha um cenário em que as mulheres, as crianças, as mulheres, meninas, etc., elas tinham que ficar em casa ou buscar um trabalho para conseguir sobreviver. Porque alguém que não tem nenhuma renda não consegue. Então ela tinha que correr atrás disso. A partir do momento que o governo dá um incentivo ali financeiro, né, essa pessoa consegue ir para a escola. Porque a vida dela não é 100% buscar sobrevivência. A vida dela também agora é estudar. Então isso mostra a participação escolar feminina cresceu. Outro ponto é a redução da desigualdade regional. E aqui, mesmo ponto, pessoal. A gente tem estados mais pobres que os outros no Brasil. Tá? E o simples fato do governo dar essa renda diminui a desigualdade.
Porque você tem estados mais ricos, o Sudeste mesmo, a região Sudeste, né? Você tem um desenvolvimento muito maior do que o Sul, do que o Nordeste, do que o Norte, do que o Centro-Oeste. Então, o governo dá esses incentivos, esses programas sociais, né? Diminui a desigualdade. E um efeito muito interessante, que poucas pessoas sabem, é que existe um efeito multiplicador no PIB, né? Os economistas, né, eles analisaram o seguinte, que cada R$ 1 gasto com Bolsa Família gera um impacto de 1,78 no PIB, né? Mostra um estudo realizado pelos pesquisadores Marcelo, Fábio e Pedro Herculano. Mas por que isso? Gente, quando a pessoa recebe essa renda, né, o que acontece? Essa pessoa vai comprar alimentos, né? Vai pagar uma luz, vai pagar uma água, o que for. Isso volta para o governo em forma de imposto, porque o governo recebe por essa alimentação, né? E essa empresa de energia, essa empresa de água, ou esse estabelecimento paga o imposto para o governo. Então o governo tem um retorno. Por quê? Porque aquela pessoa agora tem uma renda. Ela é um consumidor, né? E esse dinheiro volta para o governo, de alguma forma. Aquela pessoa não vai pegar esse dinheiro e vai guardar, não. Ela vai gastar no sentido de garantir ali sua sobrevivência, né? E por isso o governo retoma esse valor. Porque o governo, em todo momento, tem um imposto, tributação. Então, gera um impacto no mercado interno, por quê? Porque aquela pessoa paga o imposto ao comprar um certo alimento, e aquele estabelecimento paga o imposto também. E pensa comigo, aquele estabelecimento agora recebeu um valor, um lucro. E esse estabelecimento pode comprar mais alimentos. Ou seja, o estabelecimento cresce também, e ao crescer, aumenta a sua capacidade de demanda, né? E mais pessoas podem comprar, ela pode vender mais, e cada vez mais aumentando ali questão de tributo para o Estado e também de enriquecimento das relações, porque aquele estabelecimento está crescendo, está tendo um mercado interno. Então, essa é a intenção de efeito multiplicador do PIB. Toda uma cadeia interna de consumidor e fornecedor é movimentada pelo simples fato dessas pessoas terem renda. Essa é a importância. Então, esse é o argumento 1. Essas explicações facilitam o seu argumento, né? O argumento 2, pessoal, é que existe uma desigualdade social histórica. E aqui eu quero falar com vocês na questão daquelas pessoas que não têm um mínimo existencial, né? Então é o seguinte, a gente vai ter o argumento 1, que é a questão que esses programas garantem a relevância e também a emancipação desses povos. E o argumento 2 é o quê? Que mesmo existindo esses programas sociais, ainda existe uma desigualdade social histórica, né? Porque você observa que existe um índice de fome e miséria no Brasil muito alto, né? Atualmente, de acordo com a FGV, o último relatório feito pela FGV, existem mais de 28 milhões de pessoas com fome, né? Que passam fome no Brasil, abaixo da linha da pobreza. E isso é muita coisa, por quê? Porque antes de você pensar em desenvolver o país, você tem que pensar em diminuir a fome, diminuir a desigualdade extrema, né? Porque essa pessoa que está em situação de desigualdade extrema, se ela não estivesse nessa situação, se ela fosse uma pessoa que tivesse um estudo garantido, ela poderia ser uma mão de obra qualificada no mercado para impulsionar o Estado, para impulsionar a economia. Então, por isso que a questão de onde tem um país muito desigual e muitas pessoas passando na pobreza, existe também um país que dificilmente vai crescer economicamente de forma forte. Tem que pensar nos dois lados, né? Porque essas pessoas com uma idade, né, sendo adultas, elas são uma mão de obra, podem se tornar uma mão de obra qualificada para mover a economia. Então essa é a importância. E como eu falei com vocês, eu até grifei que em 2016, né, a partir de 2016 você teve o teto de gastos. E aí você percebe o seguinte, a partir disso, você teve diversas políticas públicas para diminuir direitos das pessoas. E aqui eu grifei para vocês, né? Olha, embora haja programas sociais, há um movimento contrário na derrotada de direitos dos brasileiros. Infelizmente, quando você tem crises, né? O Brasil passou pela crise de 2014, 2015, né? E quando isso acontece, sempre pesa mais para o lado do trabalhador. Infelizmente, né? Porque você pode perceber que ali, a partir disso, você houve reformas no Estado, diminuição de direitos das pessoas. Você teve um desmonte sistemático do SUS, né? Menos investimentos ao SUS, menos investimentos ao SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Você teve um congelamento de gastos na saúde e educação, com duração de 20 anos, né? Que esse é o teto de gastos. E as pessoas que precisam da saúde e educação feitas pelo Estado são pessoas pobres. São pessoas com renda menor, ou às vezes não tem renda.
Então, elas sofrem mais. Por isso que eu falo, em situações de crise, quem sofre mais são os trabalhadores, são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que estão na extrema miséria, né? Houve também diminuição de verbas para o ensino superior, perda de direitos trabalhistas, entre diversas outras coisas, né? Então, o que a gente tem que debater aqui na redação nesse ponto? É falar que existe uma desigualdade social histórica, tá? Que isso não tem discussão, né? E que em situações de crise, como o Brasil passou, em 2015, essas pessoas sofrem muito mais do que outras. Porque o Estado diminui seus investimentos na educação e na saúde, por exemplo, em programas sociais, por exemplo. E essas pessoas sentem mais esse impacto dessa diminuição, né? Aí a gente pode pensar, qual seria uma possível solução, né? E aqui eu observei países desenvolvidos. E eu observei e tive como conclusão que a educação é uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo, né? Porque você pode pensar que não existe um país no mundo que não tenha superado índices de pobreza sem vivenciar ou investir na educação das pessoas, né? Você pode perceber que países como Estados Unidos, Europa de forma geral, você pode perceber Japão, esses países têm um investimento muito forte na questão da educação. Você pode perceber que as melhores universidades do mundo estão nesses países. A China, por exemplo, as pessoas falam, a China está evoluindo muito economicamente. E você pode perceber, fazendo análise comparada, que diversas universidades chinesas estão ingressando ali no ranking das 100 melhores universidades do mundo. Será que é uma mera coincidência? Não é. A educação tem essa ferramenta de qualificar as pessoas. Essas pessoas têm conhecimento e podem ali auxiliar no desenvolvimento econômico do país, né? Países geralmente mais pobres são países em que a educação é muito precária. E eu falo para vocês, a educação no Brasil não é precária. Você tem muitas universidades, tanto públicas quanto privadas. Só que você precisa de mais atenção do governo por parte dessa educação. Mudar certas políticas, investir em certas políticas, para que as pessoas tenham essa qualificação, que as pessoas tenham esse conhecimento e possa ali auxiliar o Brasil a se tornar uma potência mundial, né? Então, como eu falei com vocês, você observa em países desenvolvidos que a educação é a força matriz da riqueza. E não é mera conversa fiada. De fato, isso é feito por comparação, por ranking de universidades, por ranking de investimento em educação. Tudo isso aqui é feito com um estudo comparativo, pessoal. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa citar numa redação sobre esse tema. Primeiro, entendemos o tema, encontramos o problema, desenvolvemos nossa tese e os dois argumentos. E a partir daí você pode encontrar também uma solução, se você quiser desenvolver na conclusão, sobre a educação e a relação de força motriz da riqueza nos países. Eu encerro aqui esse vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.